1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Já estamos com ela lá no telão também. Amém? O texto diz assim: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Amém? Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem preparado para nós essa noite, Senhor, porque cremos que receberemos de Ti, Senhor, uma porção grandiosa da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a colocar ela num lugar onde ela vá frutificar e transbordar através da nossa vida. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui. Cremos que para chegar aqui, Senhor, batalhas foram vencidas em Teu nome, para que o inimigo não tivesse poder de tirar cada um de nós do caminho que nós deveríamos estar, que é estar aqui, recebendo a Tua palavra, conhecendo a verdade, recebendo uma porção do Teu amor. Então nos conduz, Senhor, a viver a grandiosidade daquilo que Tu tens sobre a nossa vida. E entregamos a Ti, Senhor, o nosso coração esse momento, para sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. Então que a partir de agora seja a Tua vontade e não mais a nossa, para que tudo, Senhor, ocorra conforme Tu planejou e que seja sempre para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. O texto bem curto que o Senhor colocou no meu coração foi para enfatizar o sofrimento dessa mulher que, para os que conhecem a história, Ana, esposa de Elcana, e o esposo também, que não tinha só Ana como esposa, mas tinha uma segunda esposa chamada Penina. Tem uma história muito bonita, e a história da Ana, muitas vezes, o que traz a nós, aqueles que conhecem o texto, conhecem a história, geralmente quando fala em Ana, traz muito a história dela referente ao milagre que ela viveu. Uma mulher que tinha o útero estéril, não podia engravidar, e recebeu o milagre do Senhor, gerando um filho, Samuel. Mas aquilo que o Senhor quer preparar nos nossos corações essa noite, de clareza, de força, de fé, de impulsionamento, para que a gente continue crendo que Ele é um Deus realmente que vence batalhas, que tudo aquilo que Ele prepara na nossa vida, no conduzir o nosso caminhar, por todas as coisas que nós vamos passar, é sempre gerar em nós o entendimento que tudo aquilo que passamos é campo para que o Senhor se manifeste sobre a nossa vida. É claro que muitas coisas que fazemos, decidimos, tomamos atitudes, erramos. Mas a palavra também diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós cremos que tudo aquilo que vivemos na nossa vida, de uma certa maneira, conduz ao arrependimento, a nos acertarmos, a nos alinharmos com o Senhor. E essa palavra vem ao encontro dessa nossa necessidade, de entendermos os milagres que já temos vivido e de tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. A história de Ana é muito maior do que só o nascimento de Samuel, que foi o profeta que nós conhecemos. Até porque, se nós começarmos a analisar a história dela, a gente começa a ver que ela não recebeu só um filho. Para ela não foi só uma criança. Ela participou literalmente de uma mudança de toda uma geração, de todo um preparo que o Senhor começou a fazer para aquele povo através de um profeta que nasceu através de Ana, uma mulher que teoricamente não podia ter filhos. Samuel então era aquele que estava sendo preparado e já estava predestinado a ser um juiz, o último juiz de Israel, aquele que ungiu muitos reis, ungiu o próprio Davi, aquele que literalmente ia se colocar numa situação de reposicionar a parte espiritual de uma nação. E quando a gente começa a entender esse contexto, a gente começa a ver que há algo muito poderoso nessa história, que vai além do milagre que Ana viveu, que já é algo muito poderoso. E glória a Deus, nós já vemos acontecer essas coisas nos nossos dias. E quantos aqui não conhecem pessoas dentro da própria igreja que não podiam gerar vida, e o Senhor faz um milagre e de repente estão aí com os filhos no braço? Na nossa igreja temos vários exemplos. Mas tem coisa muito mais profunda do que esse milagre de fazer e gerar um filho. É gerar fé através daquilo que nós vivemos no Senhor. E isso é
tão poderoso quanto. Tem muitas coisas que a gente vive e geram fé e força no nosso coração, mas tem coisas muito maiores que o Senhor quer fazer, que vai impactar muito mais do que a nossa vida, vai impactar uma geração. E é nisso que o Senhor vem para falar ao nosso coração sobre isso e sobre essa história da Ana, que nos traz algo tão poderoso. Ana chorava por algo que para ela parecia muito pessoal. Era uma necessidade, era um desejo, era um impedimento que ela tinha no corpo. Então para ela tudo aquilo que ela passava e tudo aquilo que ela clamava, tudo aquilo que ela sofria era muito pessoal. Mas na verdade ela não tinha noção de que aquilo que ela estava passando era algo que o Senhor estava preparando para gerar algo poderoso, gerar algo muito mais grandioso do que simplesmente o nascimento do filho. Era algo para gerar uma mudança numa geração toda que viria depois dali. E muitas vezes nós deixamos de entender o mover de Deus sobre a nossa vida porque nós pensamos pequeno. Muitas vezes limitamos o poder de Deus sobre a nossa vida, achando que o que nós pedimos para o Senhor é algo difícil, e por isso que às vezes a resposta demora a vir, porque a gente parece incapaz de entender que não há limites para o Deus que a gente serve. Por mais que temos necessidades diferentes, clamores diferentes, alguém talvez no nosso meio esteja precisando de uma cura, uma libertação, uma restauração, algo às vezes material, uma porta de emprego que almeja muito, uma promoção, uma restauração num casamento, seja qual for a nossa necessidade, e pode ser muitas vezes grandioso realmente, muito dificultoso conseguirmos, porque nós somos limitados e a gente crê num Deus do impossível. Quando o possível acaba, o impossível se manifesta. Mas por mais que seja grandioso, poderoso e quase que impossível, se não for a mão do Senhor para acontecer, muito maior é aquilo que o Senhor vai fazer depois desse milagre acontecer na nossa vida. Mas nós temos que entender que o Senhor é grandioso demais. Ana pensava que precisava de um filho, mas Deus já estava preparando, era um profeta para uma nação. Nós pensamos muito limitado. O que a gente quer é aquilo que nos acalma a alma, acalma o coração. O que nós pensamos é algo que abastece os nossos celeiros, que nos alegra, mas os nossos desejos são muito territoriais. E o Senhor quer expandir a graça e a misericórdia dEle através de nós. O Senhor quer expandir o amor dEle e sobre nós trabalhar de uma maneira que seja tudo grandioso demais ao ponto de transbordar sem controle, ao ponto de ir por nações aquilo que você viver. Hoje, com a ferramenta da internet, coisas que nós colocamos hoje em questão de segundos tomam conta de um planeta inteiro, porque as informações voam. E quando a gente está vivendo um milagre ou buscando um milagre, a gente pensa que aquilo que a gente vai viver é algo que vai impactar a nossa casa, mas na verdade o Senhor quer que aquilo que você viva gere mudança numa geração. Mas para isso nós temos que crer que o Senhor é aquele que ainda faz. Às vezes oramos, meu irmão, buscando sobrevivência. Sobreviver às tragédias, às perdas, às aflições, as dificuldades. Às vezes oramos para sobreviver às portas que nos fecham todo dia. Às vezes oramos só para sobreviver. E o Senhor nada mais é do que um Deus que está preparando um propósito para a nossa vida. O Senhor não quer que você sobreviva, Ele quer que você viva abundantemente ao ponto de transbordar a vida em outros que não creem mais na saída, mas em você encontrarão o nome poderoso de Jesus. O Senhor não quer que você acorde todo dia tentando sobreviver a mais um dia, mas que você transborde nesse dia ao ponto de transformar aquele dia um dia grandioso e maravilhoso, onde o poder de Deus se manifeste e tudo aquilo que você viver, fizer e realizar seja sempre para a honra e glória do Senhor. E nós temos que ter uma certeza no nosso coração: o Senhor ainda é um Deus capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos.
Isso tudo é para que o poder dele se manifeste em nós. E é sobre isso que é o tema da mensagem de hoje. Eu chamo o tema da mensagem com vocês. Algo que vai impactar o nosso coração, algo que vai mudar a nossa mente. Faça da sua dor um ventre. Muitas vezes as nossas dores se tornam um casulo, onde nós nos enfiamos, vivemos uma vida de tristeza, de vitimismo, nos sentindo ruins demais, incapazes demais, sofridos demais, sangramos demais, dolorosos demais, incapazes demais, e nos enfiamos num casulo. E aquele casulo, em vez de gerar em nós uma capacidade de sairmos dali melhores do que entramos, nós morremos naquele lugar. E o Senhor quer que você se transforme essa tua culpa num ventre para gerar vida, ao ponto de mudar a sua, da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, e através de você mudar uma geração, porque o Senhor é capaz de fazer muito mais do que imaginamos. Mas o que estamos fazendo com a nossa dor? Muitas vezes, meu irmão, o que nos faz chorar nem sempre é aquilo que Deus quer matar em nós. Muitas vezes o que choramos, o que lamentamos, não é algo onde o Senhor tem que entrar com uma provisão para matar, mas muitas vezes é através disso que Ele vai usar para mostrar o poder dEle. Muitas vezes erramos até no momento de orar. Oramos para o Senhor e tudo aquilo que nos incomoda, a gente diz: Senhor, tira isso de mim, me livra disso, me tira esse peso, me afasta disso. Nós sempre oramos para o Senhor como se tudo aquilo que nós estamos vivendo é um impedimento para chegarmos à plenitude do nosso propósito, do nosso chamado, e nunca paramos para pensar ou para perguntar: Senhor, isso que está acontecendo é a teu favor? Então só me dê saúde, vigor e fé para que eu me mantenha firme no teu caminho, que tudo aconteça conforme tu preparou para a minha vida, porque eu não faria melhor. Mas nós estamos pedindo: Senhor, me afasta essa situação, me tira dessa aflição, Senhor, me facilita, abre portas, me dá acesso. E o que a gente não entende é que o maior acesso nós já recebemos. O véu foi rasgado, nós temos acesso ao trono. Quando clamamos, a voz do Espírito Santo chega aos céus, levando através de gemidos inexprimíveis ao nosso clamor, a nossa lágrima, o nosso choro, a nossa oração. E o céu trabalha a nosso favor. E o céu trabalha a nosso favor, não dizendo que vai fazer o que a gente precisa fazer, mas trabalha a nosso favor, gerando em nós a paz que excede todo entendimento. Eu não entendo nada, não estou vendo nada, mas continue caminhando, porque eu ouço a voz do meu Pai. Ele não mandou eu parar. Mas o que eu estou fazendo com a minha dor? A minha dor tem que ser transformada num ventre, onde o Senhor tenha campo para trabalhar e gerar vida. O Senhor nos chamou para ser luz do mundo. E nós buscamos andar apagado para não chamar atenção, para passar despercebido. Vou tentar passar no cantinho para que o inimigo não me veja, para ver se não se levanta nada contra. E o que nós temos que pedir ao Senhor: qualquer situação que for, e tu precisar manifestar a tua glória, o teu poder e tudo aquilo que tu necessita para mudar a vida de alguém, eis-me aqui. Mas onde nós estamos, se não nos escondendo? Quando nós olhamos a história de Ana, a gente vê que aquilo que ela passava era público. Todo mundo sabia que ela não podia ter filho. Todos comentavam sobre o assunto. Todos tinham uma opinião sobre aquilo. Como qualquer área da nossa vida, como tudo que nós passamos na nossa vida, as pessoas sempre comentam. É assim por isso, é assim por aquilo, é assim porque pecou, é assim porque a mãe era assim, é assim porque o pai fez isso, é assim porque não sei o quê. Tem sempre alguém comentando, e tudo aquilo que a gente vive, não diferente de Ana, era público. A outra esposa, a Penina, transformou a dor da Ana em humilhação. Lá em Samuel, mesmo capítulo, lá no versículo 6 e 7, diz assim: Penina, sua rival, provocava continuamente, ao fim de irritá-la, porque o Senhor tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, ela chorava e não comia. Mas olha só que interessante. A gente começa a ver o texto deixa claro que Penina tinha filhos.
mas Ana tinha intimidade. A gente começa a ver o texto e vê que a outra esposa, a Penina, tinha fertilidade sim, porque tinha filhos, mas Ana tinha altar. Você vê que agora, quando a gente começa a analisar de uma maneira diferente, a vida da Ana não era tão ruim como a gente imaginava. Você já parou para analisar a tua vida? Muitas vezes nós não damos valor para aquilo que temos porque nós comparamos com o outro, mas comparamos com o outro e esquecemos que nem tudo aquilo que tem de bom no outro significa prosperidade no Senhor. Nem tudo o que parece prosperidade, meu irmão, é a aprovação de Deus para alguma coisa. E aí você começa a ver que nem toda demora do Senhor é abandono, mas é o tempo do Senhor que é diferente do nosso. Quem aqui não tem buscado algo ou não queria ser atendido hoje pelo Senhor? Quem é o corajoso que levanta a mão dizendo: não, Senhor, pode passar a gente na minha frente? Meu irmão, aqui é estar no Senhor, buscando Ele, é igual estar em fila de banco. Tu não passa a senha para ninguém, e tu fica esperando para ver se alguém se levanta e esquece a senha no banco, porque tu já troca, porque tu quer ser atendido primeiro. A única senha que a gente quer passar para frente é a hora do Senhor chamar para casa. Toca o sino, é tu que tem que subir, tu não quer ir na minha frente, não. Senão a gente quer ser primeiro, a gente quer chegar primeiro, a gente quer ser atendido primeiro. Quem aqui não quer hoje ser recebido pelo Senhor numa reunião particular, onde o Senhor vai dizer: pede que eu te faça? Mas parece que tudo aquilo que nós buscamos no Senhor demora a acontecer. Demora não é abandono, é trato do Senhor para o nosso coração e para a nossa mente. Estar preparado para conseguir lidar com a grandiosidade daquilo que Ele vai colocar na tua mão. Você tem que fazer um bom curso de logística e de treinamento com aquilo que o Senhor vai te entregar, para você não se perder e não perder a grandiosidade da bênção que Ele vai te entregar. O Senhor não esquece, o Senhor não te deixa para trás. O Senhor tem olhado especialmente para você. Mas por que não aconteceu? Porque Ele ainda não acabou de deixar você pronto para trabalhar com a grandiosidade daquilo que Ele vai te entregar. Porque aquilo que você vai receber, meu irmão, vai ser enorme, muito maior do que você tem pedido. E o Senhor quer que você esteja com o coração preparado para transbordar sem medo, porque aquilo que vai ser gerado através dessa dor que você tem sentido vai dar vida para muita gente. E você não pode ter medo de deixar aquilo que está em você fluir, porque você vai ter a certeza que a tua fonte é inesgotável, porque a fonte é Jesus. A tua dor tem que ser ventre para gerar aquilo que o Senhor quer fazer numa geração. Nós estamos sempre olhando para o nosso umbigo, o que eu quero, o que eu posso, onde é que eu posso chegar, o que vai me fazer feliz, onde vou ter segurança. E o Senhor está dizendo para a gente olhar para frente, o que eu posso fazer, a quem eu posso ajudar, a quem eu posso lançar uma palavra, a quem eu posso abrir a minha porta, a quem eu posso preparar um banquete, a quem eu posso entregar aquilo que eu já recebi. Porque estamos focando na nossa culpa, na nossa dor, na nossa tristeza. E o Senhor está dizendo essa noite: transforma tudo em ventre, porque a fertilidade de todas as coisas vem do Senhor. Mas você tem que ter preparado um ventre para Ele poder gerar algo poderoso em você. E onde é que está o teu coração? Existe, meu irmão, processos importantes que a gente tem que passar no Senhor, para que a gente seja forjado, ser preparado o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa avançar, crescer de nível, receber algo maior e cada vez maior. A gente não pode sair de casa todo dia gerando em nós o poder de se tornar uma pedra de tropeço para si mesmo. Tem gente, meu irmão, que não está nem tropeçando no inimigo, está tropeçando em si mesmo, porque sai de casa já não sabe nem mais o que quer. Todo dia quer algo diferente, todo dia o coração está inclinado a viver algo. E para nós existe só uma certeza: mediante todas as dores, aflições, necessidades, curas que necessitam, há algo muito mais poderoso, uma certeza no meu coração: eu não largo nada no lugar do meu Senhor.
E aí vão te chamar de louco. Mas você, não vejo fertilidade nenhuma em você. Você não tem nada, você não gera nada, você não cria nada, você não... O mundo vai começar a jogar isso contra você, igual a Penina fazia com Ana. Mas nós vamos ver algo poderoso que mudou a história da Ana, e precisa mudar a nossa também. Tem tanta gente cansada hoje, meu irmão, que acaba fazendo o mesmo questionamento para o Senhor sempre: por que comigo? Por que eu? Por que só eu que não consigo? Por que é só eu que não vivo milagres? Por que só eu? Por que não eu? E na verdade o que o Senhor espera de nós é um questionamento fácil de responder. Por que tu tem me escolhido para tantas coisas, Senhor? E aí vem no meu coração, e deve vir no teu uma certeza: é porque o Senhor olha para nós com carinho. Ele te chamou para se colocar à frente das batalhas, das situações difíceis, para, através de você, demonstrar o poder dele de fertilidade e gerar vida em você. Para isso você tem que se colocar em momentos difíceis, para que ali onde as pessoas vão olhar para você dizendo: ali não tem vida, ali não consegue fazer mais nada, ali já não sai mais nada, ali não dá mais fruto nenhum, ali é alguém apodrecido. Do nada sai algo poderoso da tua vida que não tinha capacidade para ser gerado em lugar nenhum, senão em você, porque no teu coração sempre houve um espaço fértil para o Senhor gerar vida no teu coração e na tua história, para que tudo a partir de você gerasse algo poderoso na vida de alguém. É a nossa pergunta sempre: Senhor, o que tu quer gerar em mim através disso? Começa a questionar o Senhor, não porque você está passando, mas dizer: Senhor, me faz entender, porque eu sei que isso tudo tem um propósito, mas eu preciso entender esse propósito para mim não perder a alegria de ser forjado para viver a grandiosidade que eu sei que vai acontecer amanhã. O que tu tem com isso? O que tu queres fazer com isso? Abre os meus olhos, que eu possa ouvir melhor a voz do Espírito Santo, que com certeza está me conduzindo a viver essa grandiosidade, mas eu não quero perder nenhum minuto. Eu quero saborear até o preparo, cada ingrediente, cada mistura de cada coisa, como um bom cozinheiro que saboreia. Tem pessoas aqui no nosso meio que é doceira, que é cozinheira, sabe que para quem come é uma maravilha, o prato está pronto, o bolo está pronto, é delicioso, mas para quem cozinha sabe que é uma experiência diferenciada quando você começa a fazer as coisas desde o início, preparando a tigela, os temperos, sabendo a quantidade de cada coisa. O preparo tem um sabor diferente. É muito gostoso você saborear algo pronto, mas quando você prepara é diferente. E o Senhor quer que cada um de nós tenha essa alegria de participar de tudo aquilo que nós vamos viver. Quem não gostaria de chegar a algo pronto? Mas a única coisa pronta que o Senhor nos deu foi a salvação, meu irmão. Você não precisa fazer nada, só crer, porque tudo aquilo que precisava ser feito Ele fez na cruz. Entregou a nós a vida, a própria vida, dizendo: está consumado. Ele estava dizendo ali: está pago. Você recebeu uma pulseira de livre acesso, pulseira VIP, você vai para casa. Mas e quando não for, o Senhor está te chamando para preparar algo poderoso, para você servir na tua mesa e para muitos se alimentarem ali naquele lugar, e dali saírem cheios do poder do Espírito Santo para alimentar outros. Mas o que você está fazendo? A nossa dor, meu irmão, tem que se transformar num ventre para que o Senhor possa gerar vida. Ana, com todo esse mover e todo esse acontecimento, ela descobriu que ela tinha que fazer algo poderoso com aquela dor. A dor sem intimidade com o altar, meu irmão, vira amargura. Agora, quando você leva a tua dor ao altar, aos pés do Senhor, vira intercessão. E aí você escolhe o que você quer viver para a sua vida. Dores todos nós temos, dificuldades todos nós temos. Se nós parar para conversar sobre isso, eu sempre falo isso, porque se a gente parar para conversar, até o cavalo da carroça vai chorar de nós. Tristeza da nossa. Vai dizer: não, melhor estou eu carregando a carroça que vocês. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos dores. Mas o que eu estou deixando o Senhor gerar através de mim com as dores que eu estou sentindo?
Qual a liberdade que eu tenho? Eu passo tempo demais gemendo espiritualmente. Eu passo tempo demais reclamando dos tropeços, mas ainda não agradeci para o Senhor, porque só cheguei até aqui, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Tropecei, mas não caí, porque Ele tem me dado suporte. O texto diz bem claramente que Ana tinha amargura de alma, mas ela não era uma mulher fria, ela só estava ferida pelas acusações, pela tristeza, pelo desejo de ter um filho e não conseguir. Mas em toda a história da Ana a gente vê que ela não era uma mulher fria, porque ela sabia exatamente aonde chegar e o que fazer. Ana fez algo diferente, e diferente para aquela região onde ela estava, para aquelas pessoas que a rodeavam, e diferente muitas vezes até daquilo que nós fizemos. Ela foi para a presença do Senhor. Perdemos tempo demais de reclamando e murmurando e questionando as nossas dores, e o Senhor está esperando um povo que nas dores entenda que o que tem que fazer é não reclamar, mas clamar e agradecer. Senhor, está doendo, mas eu creio que Tu ainda és o médico dos médicos. Tu continua sendo meu Deus, e se tiver que eu partir com dor, eu vou partir. A minha carne pode apodrecer, mas o meu espírito vai viver sempre na Tua presença. Mas o que você está gerando dentro de você? A gente começa a ver algo surpreendente nesse texto. Ela estava sendo confrontada. A outra esposa, Penina, estava tirando onda com ela, irritando. Mas você vê que Ana nenhum momento procurou aquela mulher para discutir. Com dores, com sentimento de inferioridade, com as acusações, com tristeza, com amargura, ela não procurou a mulher para discutir. Não tentou se justificar para ninguém. Não procurou vingança. Em nenhum momento a gente viu Ana fazendo isso, e pela realidade dela, e muitas vezes relacionada à nossa, teria feito. Mas tomou uma decisão madura e acertada. Ela levou a sua dor para o altar. E aí começa a desenrolar o poder que Ana teve para viver o que viveu. Para onde é que você tem levado a sua dor? O teu problema é com alguém? A solução não é com esse, é com o Senhor. O teu problema é a enfermidade? A solução é o Senhor. O teu problema é o casamento? A solução não é separação, é o Senhor. O teu problema é uma porta fechada? A solução não é chutar, não é brigar, não é forçar a entrada, mas é o Senhor, porque Ele é aquele que tem todas as chaves. A solução para todas as dores que sentimos só existe num lugar, no altar, porque é lá que nós encontramos a presença do Senhor. Ele é capaz de curar todas as dores. Mas se prepare que talvez você levando a dor para o Senhor, você vai chegar lá e vai permanecer com a dor, porque ainda não acabou o processo. O Senhor está te tratando e aquilo vai te deixar cada vez mais forte, mas com certeza você chegando aos pés do Senhor, você vai receber dele uma porção grandiosa da paz que excede todo o entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: está doido, não vejo nada na vida dele que me agrada. Está com sofrimento, está com problema, está com dificuldade financeira, a porta do emprego não abre, está todo atravessado. Mas o crente chato, está toda a vida rindo, passa todo dia de manhã com aquele bom dia irritante.
Porque eles não veem o que você vê, não escutam quem você escuta e não estão sentindo a presença de quem você sente. Nós somos alegres não por aquilo que o mundo pode ou não nos oferecer. Nós somos felizes porque nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. A minha dor é ventre e o meu ventre gera vida. E a vida está na presença daquele que já habita em mim. E ele tem nome, é o Espírito Santo de Deus. Mas sempre será uma escolha. Sempre teremos uma escolha. Meu irmão, tem gente transformando as suas dores em agressividade, intolerância, isolamento, pecado, incredulidade. Tem gente que na dor espana. Tem gente que na dor se afasta do Senhor, se isola, porque entra no evangelho que não existe. E talvez eu vou escandalizar alguns aqui, meu irmão. Não existe esse evangelho sem luta, sem batalha, sem aflição, sem dor, sem dificuldade, sem necessidade. Não existe. O Senhor não nos prometeu isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, vocês passarão pelo vale do sombra de morte. Vocês terão, mas não viverão ali. Vocês passarão, mas não ficarão ali. Por que passaremos por esse momento? Porque é nesses momentos que o Senhor prepara ambiente para que o poder dele se manifeste sobre nós. Como é que você vai pregar que Deus cura se você nunca precisar de uma cura? Como é que você vai pregar que Deus é aquele que abre a porta dos empregos que ninguém acreditava que você estaria, se você não ser aquele que insistentemente entrega currículo por muito e muito tempo e parece que não vai dar certo, mas talvez seja hoje o teu milésimo currículo, ele vai ser aberto por aquele que nem sabia, mas você vai ser uma coluna daquela empresa. Nós vamos passar por dificuldades porque nós vivemos num mundo, meu irmão, que é contra nós. O mundo não é a teu favor. Ah, pastor, então que desânimo, eu vou sair da quarta-feira, vida, o azar, o pastor pregou que a vida é difícil. Não, a vida não é difícil. Não existe coisas fáceis. A vida sempre vai ser uma maravilha. Na presença do Senhor, meu irmão, não há quem tem medo. Quando você crê em Cristo Jesus, meu irmão, você pode ver o furacão lá na frente. Você só vai dizer assim, arrumei tanto cabelo hoje. Mas ele pode desmanchar o meu cabelo, mas não vai tirar eu do caminho, porque eu estou caminhando com o Senhor e eu vou atravessar esse furacão. Tu pode até chegar do outro lado com o cabelo bagunçado, aí passa um aqui, faz uma escova novamente, meu irmão, mas do chão o furacão não te tira, porque os teus pés estão agarrados no Senhor. As pessoas vão olhar para você, meu Deus, passou por dificuldade, está ali, está rindo, mas vão começar a ver em você, vai ser inevitável. Existe esse tal de Jesus, porque tinha tudo para dar errado, e eu não sei como está dando certo. Porque na tua vida você escolheu pegar o teu problema, a tua dor, a tua culpa, a tua necessidade e gerar tudo um ambiente para preparar um ventre poderoso para que o Senhor gere vida em você. É uma decisão que nós temos que ter, meu irmão. E você vai ver que a vida vai ficar tão boa e tão gostosa que você vai viver o verdadeiro evangelho, que se levanta e prepara um povo como uma verdadeira igreja que sai como um exército para lutar batalhas que já estão vencidas, mas são necessárias de estarmos naquele lugar, porque tem gente caída por aí que já não sabe mais como sair, não conhece mais e não sabe mais onde fica o caminho para casa, mas você vai resgatar cada um desses. Mas o que o Senhor está conseguindo fazer em você? Ana transformou tudo através da sua oração. Através de uma oração, a dor da Ana encontrou uma direção. A dor dela gerou nela discernimento. Qual a direção que a tua dor tem conduzido a você seguir? Para onde é que você tem ido quando tem dor? E eu não digo dor física, meu irmão, que aí você vai dizer, o pastor é doido, quando eu estou com dor eu vou para o médico, né? Às vezes no CIJ, às vezes no UPA, às vezes na Unimed, porque tem plano. Mas a dor espiritual, que essa realmente massacra a gente. Para onde é que você tem ido? A nossa cura está naquele que o Senhor nos deixou. Eu vou para casa, mas deixa você o meu Espírito Consolador. O Senhor está em você através do Espírito Consolador. O milagre, a resposta, a solução não está fora, está dentro, já está em você. Você está procurando no mundo uma resposta para aquilo que você nunca vai encontrar, porque se tem uma coisa que o mundo não dá a nós é resposta, ele dá é dúvida.
Eu já falei e repito, o inimigo não tem preocupação em querer destruir você, ele só quer distrair. Um crente distraído não entende mais o propósito. Não entendendo o propósito, não sabe para onde vai. Não sabendo para onde vai, acaba caminhando longe do Senhor. E para isso, já é o suficiente para o inimigo. Mas começa a se levantar hoje um povo que entende que culpa, dor, aflição, é tudo ferramenta do Senhor nos tornando mais fortes. É aquele povo que vai dizer assim, o quê? O inimigo, mas não me pega mais, já sou calejado. Quem é do tempo do calejado aí? Não, eu sou calejado, isso aí já não me engano mais. Está na hora de a gente ser crente calejado, meu irmão, que o inimigo já não te pega mais nessas coisas tolas da vida. Ai, perdi o emprego. Vida, azar, o que vai ser da minha vida? O Senhor disse, não andeis preocupados e ansiosos com coisa alguma. Até os passarinhos que não fazem nada, não nos falta comida. E vocês preocupados com o que vão comer, que vão vestir, que vão calçar? Estás preocupado com o quê? O Senhor é aquele que é o que nos abençoa e nos fornece tudo e qualquer coisa. Mas primeiro buscai o reino do céu e a sua justiça. Para de se colocar num lugar onde a dor te consome, mas pega essa dor e gera ela num ambiente onde o Senhor vai entregar para você vida e vida em abundância. Tem gente que não vai entender o que você está vivendo, meu irmão. Eli, quando viu ela, o sumo sacerdote viu a Ana orando e ela não fazia som, só mexia a boca, ele achou que ela estava embriagada. E diz ele, até quando tu permanecerás assim, embriagada? O texto diz que logo ele entendeu, abençoou, ajudou, mas o primeiro instante, a primeira visão, achou que ela estava embriagada. Tem gente, meu irmão, que não vai entender o que tu está fazendo. Que essa doido ali, falando sozinho dentro do carro. Quem é que fala sozinho no carro aqui? Ó, o doido falando sozinho no carro ali, ó. De moto ainda é bom que está no capacete, ninguém vê, né? A gente vai, doido falando, tá doido, já está. Às vezes eu estou dentro do carro conversando com o Senhor, falando, Senhor, meu Deus do céu, estou indo lá, amanhã eu vou para o vale, né? Eu saio daqui e já saio, Senhor, eu vou para o vale, Senhor, prepara o ambiente, me ajuda, Senhor, a entender o teu mover naquele lugar. E aí eu olho para o lado, tem sempre alguém olhando para mim dizendo, Tem gente que vai olhar e vai pensar que você é doido, igual lá em Pentecoste. Achava que estava todo mundo bêbado, mas era o poder do Espírito Santo agindo naquele lugar. As pessoas vão olhar você falando, não sai som nenhum, parece que está falando, parece que é doido, é esquizofrênico. Mas não se importa, porque eles não veem o que você vê, eles não estão ouvindo o que você ouve. O Senhor disse, eu deixo a vocês meu Espírito Consolador. Eles não conhecem, mas vocês os conhecem. Meu irmão, quando você está no carro, o povo acha que você está sozinho, mas a gente sabe, o Espírito Santo está do lado. Então pega toda essa dor, meu irmão, e transforma ela num ventre, para que o Senhor gere vida em você. O Senhor é aquele que ainda é capaz de fazer todas as coisas, e nós estamos duvidando por quê? O milagre da Ana, meu irmão, não foi Samuel, foi a transformação dela. Quando ela foi buscar e orar ao Senhor, meu irmão, a palavra diz assim, lá em 1 Samuel 1,18, e o seu semblante já não era triste. Meu irmão, quando tu vai falar com o Senhor, o milagre muitas vezes não vai acontecer na hora, mas as pessoas vão olhar em você, o semblante já não é mais o mesmo. Você vem para o culto de quarta-feira, vem para o culto do domingo, você faz o seu devocional na sua casa, você ora de manhã, o milagre ainda não aconteceu, mas as pessoas olham para você e já não é mais a mesma pessoa, porque a paz tomou conta de você. Eu ainda não estou vendo o milagre, mas já tenho a certeza, porque aquele que faz o milagre já aqueceu meu coração, já tem algo sendo gerado em mim, já se transformou dor em ventre na mão do Senhor. É claro que nós queremos um milagre, mas no nosso coração a gente tem que clamar por uma experiência com o Senhor. E às vezes a experiência, meu irmão, não está ligada ao milagre, está ligado a gente sentir algo que a gente nunca sentiu antes.
uma voz clara do Senhor dizendo a nós algo que a gente sabe que ninguém sabe, era só Ele que poderia saber, porque é Ele que conhece o nosso coração, é Ele que sonda, é Ele que conhece a gente desde o início, desde o sopro de vida. Você sabe, é o Espírito Santo me conduzindo. É você acordando de manhã lembrando de todos os problemas, mas quando olha no espelho, meu irmão, você já não vê mais você, mas vê o resplandecer de Cristo, e você crê: há gigantes lá fora, mas todos eles que se preparem cairão, porque maior é o Deus que está sobre a minha vida. Mas o que você tem feito com a tua dor? História para contar para os outros depois? Não. É aquele que crente, e aí, meu irmão, como é que está? Então, quando o crente fala então, e aí, irmão, como é que tá as coisas? Então, assim, ó, a luta, o inimigo tem se levantado. Eu sempre brinco isso, né? Cara, o inimigo tem se levantado, e eu até hoje, eu sempre imagino a situação do inimigo deitado. Em algum momento, em algum lugar da Bíblia deve ter um texto que o diabo estava deitado, porque a pessoa sempre diz que o inimigo, quando ela vem para a igreja, diz que o inimigo se levantou. Eu fico imaginando onde é que o inimigo estava deitado na vida dela. O inimigo se levantou, irmão, meu Deus, olha, está uma luta, uma luta, uma luta. Nós temos que começar a acostumar a proclamar vida e não dor. E aí, irmão, como é que está? Cara, vou dizer para ti, não está como eu gostaria, mas está muito mais do que eu mereço, porque o Senhor é fiel. As portas não se abriram, mas cara, eu já nem consigo dormir, que tem um barulho de molho de chave no meu ouvido, porque o Senhor está chacoalhando para dizer assim: as chaves estão nas minhas mãos. Aquela enfermidade não foi embora ainda, mas eu não estou nem preocupado, porque se eu for embora eu vou para casa, e se eu não for é porque o Senhor me cura. Qualquer coisa que der é eu vencendo na vida, não tem empate com o Senhor, não tem derrota. Em qualquer situação eu estou ganhando. É claro que nós cremos numa cura. Alguém que sai do hospital caminhando, estando numa fase terminal, meu irmão, mas nós estamos preocupados sempre em permanecer aqui. Nós temos que estar preocupados em estar garantido para ir para lá. Nós vivemos um engano, nós queremos cada vez mais estar nesse mundo. Eu quero estar aqui, eu quero estar aqui. Claro, a gente não foi feito para se despedir, e eu não estou pregando para você que a gente tem que estar buscando pela morte aí, mas eu quero que você saia daqui com uma certeza: você transformando a sua dor em um ventre vai gerar vida em você, e vida vai trazer você certeza. Eu não sei o que vai acontecer, se eu ficar vai ser milagre, se eu for é outro milagre, então eu vou estar sempre ganhando, porque eu estou com o Senhor. Que seja uma noite, meu irmão, que a gente entenda: o Senhor não responde sua oração, Ele reposiciona destinos. O que você quer fazer da sua vida? O que você tem gerado com a sua dor? A tua oração, meu irmão, não é só para você. A tua oração vai alcançar teus filhos, a tua casa, teu ministério, e isso tudo vai influenciar gerações. Para Ana era só um filho, para Deus era um profeta sendo enviado. A tua oração parece milagre só para você, para Deus é muitos que vão conhecê-lo através da tua vida. Se você quer transformar a sua dor num ventre para que o Senhor entregue vida, creia nessa palavra e fique de pé em nome de Jesus.